Olá, queridos, estou de volta. Conforme combinado, hoje vou falar para vocês a respeito dos meus prédios, dos meus edifícios, as minhas cidades. Foi um tema assim que muita gente me pediu, né? Eu até me surpreendi, eu achei que fosse me pedir o peixinho, mas em maior número o pessoal me pediu assim, por que dos edifícios, o porquê disso? O legal de estar fazendo esse bate-papo com vocês é que também estou me colocando a pensar, eu estou parando para pensar nisso, o porquê realmente, e eu estou descobrindo coisas a respeito, né? Algumas coisas que eu pensava que fossem mais simples, eu estou vendo outros significados. Os edifícios, os prédios, é uma história assim. Eu sou natural de Jundiaí, estado de São Paulo, e uma visão que muito me impactou, eu me lembro muito do impacto que eu tive, foi a primeira vez que eu cheguei na capital. Quando eu fui ainda pela Anhanguera, quando a gente chega na entrada, que se dá aquele estouro, aquele monte de edifícios e aquela coisa me sufocou, o tamanho era muito grande, eu tive uma mistura de medo com alegria, com orgulho de ser parte daquilo, de ser o meu estado. Orgulho é uma coisa que o gaúcho conhece bem, a gente também tem lá. E essa coisa, aquele monte de edifícios, me passou crescimento, me passou prosperidade, me passou uma coisa assim de seres humanos vivendo em convívio, em sociedade, em comunidades. Aqueles edifícios eram bairros, entende? A proporção era muito diferente do que eu via em Jundiaí. E o tempo foi passando e Jundiaí foi crescendo, a moda das cidades de São Paulo, do interior, é uma região muito rica. E eu fui acompanhando o crescimento de Jundiaí pelos edifícios. Eu subia a rampa do colégio agrícola lá, do colégio técnico, subia aquela rampa, eu já via lá embaixo, na 14 de dezembro, a cidade crescendo. A cidade crescendo, a cidade só cresce, né, como dizia o Chico Science, o Lenine, falando do crescimento da cidade. Ela vem tomando conta. Ao mesmo tempo, ela proporciona um crescimento e você não devasta. Então eu tenho uma mistura de sentimentos quando eu vejo uma cidade. Ao mesmo tempo que eu me preocupo com o meio ambiente, eu acho que o meio ambiente do ser humano, no fundo, é a cidade. Sabe? A cidade vai acabar sendo mais inteligente, elas estão caminhando para isso. O desenho delas é a personalidade de cada local, né? Eu vou dizer uma passagem assim para vocês. Uma vez eu vindo de uma exposição fora do Brasil e eu estava feliz por tudo que eu tinha aprendido, por tudo que eu tinha visto e tal, e dois alemães enormes assim do meu lado, conversando, e eu com uma amiga minha, que eu tinha conhecido nessa viagem, e ela falava alemão. E ela falou assim, eles estão dizendo que a gente vai chegar no Brasil e vão encontrar índios e papapá. Eles estavam tirando uma. E eu fiquei meio chateado com aquilo, pensei, né, cara, nós temos índios mesmo, e eu tenho o maior orgulho da gente ter índio no Brasil. É um negócio maravilhoso, a gente tem tudo, né, e tem arranha-céu, como nós temos na Paulista, e a gente tem índio sim, né, e uma gente maravilhosa, mas fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou de uma maneira depreciativa. Aí, de repente, lá pela Santos, eu fiquei com aquilo na cabeça. A gente começa e chega de noite, começa a fazer a aterrissagem em São Paulo. E a hora que abriu aquele mar de luzes e abriu aquela cidade monstro, aqueles dois caras grudaram na janela do avião e eu fiquei sentindo uma coisinha lá no fundo. Pensei, cara, não é só o que você imagina, né? Tem muito mais aqui nesse nosso país. Então os edifícios, eles têm esse mito, para mim, essa coisa de seu crescimento, né? Sei que nada é bem assim, mas eu acho a construção humana muito legal. Eu gosto dos viadutos, eu gosto das construções, eu gosto do desenho dos arquitetos, dos engenheiros, eu curto muito isso. Eu acredito muito na raça humana. Eu acho que não ficou só lá no passado as grandes construções, nós estamos vivendo isso cada dia com as suas diferenças, cada época com as suas mudanças, né? Mas eu gosto muito dessa arquitetura.
e passou a ser para mim uma forma de anotação. Eu anoto os lugares, às vezes eu vou para algum lugar e tem um edifício, tem uma construção, ele me chama mais atenção. Além disso, ele passou a representar todas as cidades. Quando eu quero me referir ao humano, à construção humana, eu logo largo meus edifícios. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu faço sempre a tradição gaúcha e, no fundo, a minha construção, aquele monte de edifício maluco, sem muita lógica, bem caóticos. Eu acho que é isso, gente. Os edifícios vieram por isso aí. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis passar. Obrigado.